Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, mais uma vez, nos encontramos no dia de sábado, que a tradição franciscana deixou como herança para toda a igreja, que é o dia que se pode dedicar à liturgia a celebrar a memória de Santa Maria no sábado. O domingo é o dia do Senhor, então este último dia da semana, que já confina com o primeiro dia da semana, é o dia dedicado àquela que é mãe do Cristo, cabeça da igreja, e da igreja que somos nós, corpo de Cristo. Aquela que é a discípula, que é a modelo, que intercede por nós. Atrás de mim vocês veem o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Esta é a aparição de Nossa Senhora, que desde o tempo da minha infância me chamou muita atenção a história de Guadalupe. Eu tive o privilégio de viver a minha infância, adolescência, o tempo de formação, sonhando com ir nesse santuário. E de fato a primeira reunião que eu participei depois de ser eleito superior maior da nossa circunscrição foi no México, e era para mim encantador estar naquele santuário, naquele lugar que foi destruído com uma bomba, o santuário, uma vez para atacar a igreja, para atacar os católicos ali. E o santuário foi destruído. Entre eles tinha uma cruz de bronze maciça que está lá conservada, que se tornou um S, de tão destruída que foi. Ela foi envergada pelo efeito da bomba. Mas aquela imagem de Guadalupe, que é feita e que foi impressa pela graça de Deus em um manto que era usado por Juan Diego de Palha, que dura aí os 20 anos no máximo e está ali há séculos. A imagem não sofreu nenhum dano. E debaixo, então, o povo mexicano escreveu assim: o filho protegeu a sua mãe. A história de Guadalupe é belíssima, porque essa tela, essa imagem foi estudada e reestudada pela ciência. E de fato é uma pintura vivíssima até hoje e que não tem uma camada de tinta. É como se fosse impressa na própria palha. Então, uma história bela para se conhecer, porque essas histórias da nossa fé, a riqueza da nossa religião, nos ajuda a nos fortificarmos no nosso caminho de união com o Senhor. É uma questão de fé também aquela que busca enfrentar o apóstolo hoje, porque os cristãos de Corinto queriam saber como é que se daria a ressurreição, ou seja, com que tipo de corpo que se vai ressuscitar. O apóstolo então faz aqui a teologia do corpo, falando então de duas dimensões do corpo, aquela do corpo natural, do corpo material e do corpo espiritual. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato. O que semeias não nasce sem antes morrer. Ou seja, que se coloca uma semente, aquela semente morre, e o apóstolo vai insistir ainda numa imagem mais curiosa, que vai dizer assim: se semeia um simples grão, não uma planta pronta, e nasce uma planta pronta, que é superior em qualidade ao grão semeado. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Então, é a qualidade desse corpo que permanece sempre um mistério. E nós não podemos dizer com clareza como vai ser essa experiência, porque nós vivemos em um corpo animal. Nós não temos ainda a experiência do corpo espiritual. No Evangelho se transmite isso, que Jesus tem um corpo, que tanto é que ele come, insiste para comer, mas entra nos lugares com a porta fechada. Então, que é um corpo espiritual, e que essa experiência nós não sabemos ainda. Se pudéssemos descrevê-la, era sinal que seria sempre um corpo natural, pertencente ainda às nossas categorias. Como foi o homem terrestre, assim também serão as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Nós seremos transformados. E é interessante pensar em uma dimensão da nossa fé, que a nossa fé passa muito pela dimensão do corpo. Por isso o corpo não pode ser abandonado no nosso percurso de conversão. Nosso Deus, ele se encarna.
vai ter um corpo ali com a anunciação. Nós cremos na ressurreição de Jesus com um corpo glorioso. E nós professamos no nosso credo que cremos na ressurreição da carne. Por isso é importante que o nosso corpo seja usado para tocar o nosso espírito. É isso que faz a liturgia. A liturgia, nós colocamos o corpo em movimento, então o primeiro ato litúrgico é com o nosso corpo participar da liturgia. Estarmos de pé quando é para estar de pé, de joelho quando é para estar de joelho, estarmos sentados quando é para estar sentado. Participarmos na nossa oração com o nosso corpo, para assim tocarmos a nossa interioridade. Meus amigos, haverão de recuar, é o Salmo 55. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. Que poderia contra mim um ser mortal? Então, mesmo a morte não deve ser motivo de temor, porque é um ser mortal, é um ser que foi destruído pela ressurreição. Ó morte, onde está a tua vitória? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto o sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida, e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor. Na aclamação do Evangelho de hoje, felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Irmãos caríssimos, nós, no Evangelho de hoje, escutamos uma parábola de Jesus muito conhecida. Jesus está já na metade da sua vida apostólica. Aqueles que escutavam Jesus, os discípulos, deveriam ter no seu coração uma pergunta: mas como é possível que essa mensagem tão forte não produza uma mudança efetiva no discípulo? Que todos nós vivemos no desejo de uma conversão e de uma mudança, mas muitas vezes nos deparamos com a situação descrita por Paulo, que nós não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que nós não queremos. E deveríamos perguntar também, como nós, por que as pessoas não fazem um caminho de conversão, não aderem ao Senhor? Por que tantos perseguem a igreja, o próprio Cristo? Por que não fazem parte da comunidade? E Jesus então responde a tudo isso com a parábola de hoje. Uma grande multidão, o Senhor vai dizer: o semeador saiu para semear a sua semente. Uma parte da semente cai na beira do caminho, ela é pisada e carregada pelos pássaros, porque é visível na terra dura. Uma parte cai no meio das pedras e ela então produz frutos, germina logo e depois seca, porque não tinha umidade. Uma parte cai no meio dos espinhos, sufocada pelos espinhos que crescem em velocidade. Uma parte caiu em terra boa e produz frutos 100 por 1. Jesus termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, Jesus fala em parábola porque a parábola é uma linguagem simbólica, mistagógica, que chama para pensar, que provoca. Que provoca não o pensar assim, mas é possível um semeador tão distraído? Não é essa a questão fundamental da parábola. A parábola nos coloca uma questão: que tipo de terra sou eu? Jesus agora vai explicar aos discípulos. Jesus vai dizer assim: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam, para que se deixem provocar, fazer um caminho de conversão. A semente é a palavra de Deus. Aqueles que estão à beira do caminho, a semente se cai no caminho, vejam que ouviram, mas veio o diabo e tira a palavra do coração. Os pássaros ouviram. Os outros que estão a semente que cai entre as pedras, ouvem a palavra de Deus com alegria, mas na hora da tentação voltam atrás. Então também diz que se ouve a palavra de Deus. O terceiro, ouvem aqueles que caem no meio dos espinhos, mas são sufocados pela riqueza e pelos prazeres da vida. Atenção, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Nós que estamos no mundo e não somos do mundo, devemos dar atenção, porque estamos sempre em perigo de perder a palavra de Deus por causa de coisas que podem ser boas, mas que podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida se nós não nos cuidamos. E por fim, uma parte cai em terra boa. E
são aqueles que escutam a palavra com um coração bom e generoso e conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Sejamos terra boa. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.